Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma análise aqui dessas altas que a gente vem tendo aí na Nasdaq, o principal índice de ações de tecnologia, né? É a bolsa americana voltada para o setor de tecnologia, que já está aqui na terceira semana consecutiva de altas, investidores. A Nasdaq já está vindo caçar esse topo aqui dos 4.200 pontos, tá? E ela já formou aqui um fundo ascendente, certo? Ó, ela deixou a mínima do ciclo corretivo, formou um fundo ascendente, né? Ela entrou em disparada aqui, fez um movimento de alta de 38% de recuperação, depois ela se projetou para baixo, tá? Foram praticamente 3 semanas de queda, até que ela formou uma base de preço aqui, ela formou uma base, não de preço, porque a gente está falando de índice, mas ela formou uma base aqui nos 3.500 pontos, voltou a se projetar para cima agora agressivamente, já rompeu para cima a média móvel de 20 períodos e está aqui testando esse topo novamente. Aí o cenário aqui, ele é muito simples, rompeu esse topo, investidores, a Nasdaq vai vir caçar o topo histórico dela, tá? E como a gente está vivendo aí um momento do surgimento de uma nova tecnologia que é revolucionária, que vai transformar a maneira com que a gente vive, que a gente trabalha, a gente tem também aí já um cenário em que os juros já se estabilizaram, né? A gente tem aqui, ó, o Fed Funds Rate já há algum tempo que a gente não tem novas altas, a gente tem aqui um cenário de desemprego que está lá embaixo, ó. Desemprego quase nas mínimas aí dos últimos anos. Então, temos aqui um cenário de economia americana forte, resiliente, e todos esses temores aí de uma recessão mais severa, isso não passa de falácia de pessoas que estão aí realmente com um pessimismo exagerado em relação a tudo que vai acontecer, e a gente está acreditando aqui, com base em todo esse cenário, que a Nasdaq realmente ela vai lá romper o topo histórico, e a gente vai continuar tendo aí a disparada das ações de tecnologia que vão elevar aqui o índice, já que temos aqui excelentes indicativos de que a recessão que está sendo falada pode ser uma recessão bem leve, já que a gente está vendo aí que o mercado de trabalho continua pujante. Se a população está trabalhando, há né, bons níveis de consumo, e a economia americana, né, o PIB americano depende muito aí do consumo, né, da sua população. O Consumer Index, ele tem uma influência muito grande aí no PIB americano, então tudo indica que a gente já viveu o pior e temos aí só projeções positivas a partir de agora, certo? Vocês concordam com isso? Investidores, esse era o discurso, essa era a narrativa da ala otimista do mercado lá naquela semana de 28 de agosto de 2000. Esse gráfico que a gente está olhando aqui é um gráfico de 23 anos atrás e que apresenta uma similaridade muito importante e muito grande com o gráfico. A gente já vai olhar aqui o gráfico dos dias atuais, tá? E naquela época a gente tinha também a Nvidia ó, lá testando a máxima histórica, isso lá em 2000, tá? Ó, testando máxima histórica, as ações de tecnologia bombando. A gente tinha também um cenário, ó, a Microsoft também já era uma ação da época que já tinha formado fundo, tinha se recuperado, deixado o fundo ascendente, ela estava aqui um movimento de consolidação, já querendo romper a média de 20 períodos. Então assim, esse era um cenário que fazia com que uma grande parte dos investidores da época estavam otimistas. Mas vamos ver o que aconteceu depois dessa semana de 28 de agosto de 2000. Bem, voltamos aqui para o gráfico da Nasdaq, né? Vamos ver então, vamos dar play aqui no nosso replay e ver o que aconteceu. Parece que aquele otimismo ele era um pouquinho exagerado, certo? Ela já renovou a mínima, continua mergulhando, tá tentando testar a média de 20, não vai, olha lá, mais queda, mais queda ainda, olha lá, movimento de recuperação, ralizinho, olha lá, volta a se projetar para baixo. Aqui a gente já tá falando ó, de agosto de 2001, mais queda, renovou a mínima. E a gente está vendo aqui que o cenário ele se complicou bastante, né, investidores, depois desse topinho aqui, ó. Depois desse topinho aqui que ela deixou, que era o mercado aqui eufórico, achando que a recessão era leve. E aí o que a gente teve depois? Olha aqui, o desemprego. Disparou o desemprego, certo? Só aí com a disparada do desemprego, o Fed começou a gerar estímulos para a economia e começou a baixar os juros, tá vendo? Deixa eu ligar aqui também o desemprego, tá? Então, isso aqui, investidores, é um cenário que tem muita similaridade com o momento atual, certo? Vamos dar uma olhada agora no gráfico dos dias atuais. Agora sim, temos aqui o gráfico da Nasdaq dos dias atuais, tá, investidores? E quero até colocar para vocês que não abri o vídeo querendo pegar pegadinha em vocês, trollar ninguém, mostrando um gráfico de 20 anos atrás, 23 anos atrás. Na real, o que eu queria era realmente mostrar para vocês qual era a narrativa da época para que a gente consiga construir esse paralelo com os dias atuais. Tá bom? E aí a gente tem aqui então um cenário que hoje a Nasdaq está aqui nos 13 mil pontos, certo, investidores? Ela atingiu aqui um nível de resistência bem importante, tá? A gente vê fundos
dentro dessa região, ó, fundo, 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 mais uma região de formação de fundo aqui, um topo que foi deixado aqui nos 13 mil pontos, e a Nasdaq veio testar esse nível, tá? Por enquanto, nessa semana, ela tá tendo aqui uma desvalorização leve de 0,32%, tá? Contudo, ela ainda continua aqui em um movimento ascendente, né? A gente vê aqui que ela já formou uma sequência de... A gente consegue até desenhar aqui essa tendência de alta bem certinho, tá vendo? Ó, fundo, topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, e mais um topo que será ascendente, certo? Isso depois de ter rompido para baixo aqui, de ter feito o rompimento para cima aqui dessa linha de tendência de baixa, tá vendo? Essa LTA, ela rompeu, formou um pivô de alta acima da LTA, acima da média móvel de 20 e disparou, tá? A Nasdaq em 2023, ou desde aquela mínima que foi lá de outubro do ano passado, melhor dizendo, ela já chegou a recuperar 30% da queda, mais uma similaridade aí com aquilo que a gente viu lá nos anos 2000, né? A gente também tem aqui um cenário de desemprego lá nas mínimas, né, de muitos anos, tá vendo essa linha laranja? A gente tem um cenário que, em relação aos juros, é até pior, investidores, porque os juros continuam subindo, os juros subiram de 2022 para cá, subiu de uma maneira muito mais agressiva do que lá em nos anos 2000, né, 99 e 2000, e não parou de subir, a gente já tem projeções aí, isso a gente pode ver em outras análises aí, inscrevam-se para que vocês possam continuar acompanhando essas análises. A gente tem projeções de mais, pelo menos 2 aumentos de 25 pips, ou seja, essa linha azul aqui vai continuar na ascendente, tá? Então, a gente tem aqui um cenário em que a gente tem a narrativa da inteligência artificial que vai revolucionar a indústria, legal. A gente acredita em tudo isso, assim como a gente tinha lá no começo dos anos 2000 ou já na década de 90. A internet era a grande tecnologia inovadora e que ia transformar as nossas vidas. Eu acredito que a inteligência artificial também vai influenciar bastante. Eu acredito que positivamente, tá, as nossas vidas. Não acho que vem para, sei lá, gerar miséria e fome, desemprego, não. Acho que a humanidade vai conseguir se adaptar e utilizar essa tecnologia de uma maneira que vai ser boa para nós, assim como era a internet lá 90, anos 2000, a gente também tinha muitos temores em relação à internet. A gente está vendo aí que a internet está otimizando, né, a nossa vida em vários aspectos e criando novos tipos de emprego, criando novas ocupações e não exatamente fazendo com que o ser humano fique desocupado. Não acho que a inteligência artificial vai fazer isso, tá? E aí, falando do gráfico novamente, a gente tem aqui um cenário, investidores, em que caso haja então um rompimento dessa região dos 13 mil pontos, eu acredito que ela vai buscar, a Nasdaq busca quase lá os 14 mil pontos, tá? 13.817 pontos, isso já vai ter uma confluência com esses topos aqui, ó, esse topo, esse falso rompimento aqui, né, que a gente teve dessa região também, que aconteceu, a gente pode considerar que entre 13.800 e 14 mil pontos, a gente tem um cenário de sobrecompra que tá para ser atingido no time frame semanal da Nasdaq. Isso é um sinal que não pode ser ignorado, tá, investidores? A gente tá vendo a Nasdaq aqui nos 66 pontos, acima dos 70, ela entra em sobrecompra pelo índice de força relativa, e quando a gente vê ela entrando em sobrecompra, ela costuma realizar movimentos de correção, ó. Da última vez que a gente teve uma sobrecompra, a correção ela foi brutal, né? Foi a correção que levou ela até formar a mínima do ciclo corretivo. A gente teve uma outra sobrecompra que foi dada aqui, ó, nessa semana lá de 7 de setembro de 2021, ela corrigiu 8%, a gente teve mais um cenário de sobrecompra aqui nessa semana lá de 8 de fevereiro de 2021, a gente teve uma correção de 12%. Aqui a gente teve também uma sobrecompra, ela corrigiu também ali uma margem de 13%. E se ela se ela entra em correção e busca uma margem de, vamos colocar 13% aqui, como essas correções que a gente viu que ela faz quando ela atinge esse cenário de sobrecompra, ó, a gente já teria a Nasdaq aqui vindo quase testar essa região aqui, ó, dessa mínima que ela deixou. Então, se ela realiza esse movimento corretivo, ela já estaria colocando esse fundo, que é um dos fundos principais, né, um fundo de lá de 13 de março, sob teste, né, e de repente romper esse fundo aqui, vai desconfigurar, de repente não, isso aqui é certo, se romper esse fundo aqui, ó, essa tendência de alta vai ser desconfigurada, e a gente pode ter um cenário péssimo, cara. Eu acho que se a gente entrar num viés aqui de correção que passar dos 10%, o mercado já pode começar a querer entrar em pânico até, né? Se de repente ela perde essa região de suporte aqui, ó. Essa região era uma resistência, certo? Esses 12.200 pontos, 12.300 pontos. Se ela perder essa região, é possível que ela volte para retestar essa mínima. Isso aqui já pode colocar o mercado, pode fazer o mercado entrar em parafuso, né? Essa aqui é a realidade. E isso é em um momento que a gente já começa a ver vários questionamentos em relação a esse hype da inteligência artificial, sendo aí até mesmo
colocado como uma possibilidade de bolha financeira, inclusive. A gente tem aí, já tivemos aí nessas últimas semanas o Bank of America dizendo que nós estamos dentro de uma bolha da inteligência artificial, recomendando que os investidores vendam as suas ações porque o cenário pode se complicar muito. Então, como a gente viu lá nos anos 2000, para essa narrativa positiva que estão tentando construir em meio a um cenário que parece mais apocalíptico do que qualquer outra coisa, para esse otimismo ele virar para um contexto bem pessimista, não demora nada, tá? A gente já está vendo aí, inclusive, as ações lá ligadas à inteligência artificial, assim, totalmente esticadas em um cenário, muitas delas já em um cenário de sobrecompra absurda, num time frame semanal. Olha a Nvidia. Eu jamais entraria nessa Nvidia aqui, no cenário que ela tá. A gente tem Google, vamos ver Google. Google também tá próxima de entrar em uma sobrecompra, tá vendo? Google atingiu aqui um nível de resistência, tá vendo? Ó, nível de resistência bem importante. Microsoft, vamos ver Microsoft. Também já em sobrecompra no semanal, já testando região de topo histórico, super esticada, vamos ver a média de 20. Olha como ela já se distanciou da média de 20. A Amazon também é uma empresa que surfa essa onda da inteligência artificial, quase aqui entrando em sobrecompra, tá vendo? Falta pouco para ela entrar em sobrecompra também. A Amazon também, ela tem operações de varejo, por isso ela não disparou tanto. O varejo não tá passando por um momento tão positivo, mas ela tá conseguindo também surfar essa onda aí da AI, né, da inteligência artificial. Ela já se valorizou quase 40% nessas últimas semanas. Vamos ver IBM. IBM tá meio que lateralizada, foi uma das ações aí que também, uma das empresas que também tem operações aí voltadas para o desenvolvimento da inteligência artificial, mas que não sofreu nenhum hype por enquanto. E se você quer investir em inteligência artificial, procure empresas como essa, que não tiveram hype ainda. Cara, se teve hype, significa que já foi embora. A gente, quem não entrou perdeu o bonde e você precisa, como investidor, ser um cara esperto e estar consciente de que, assim, nenhum investidor no mundo vai conseguir embarcar em todos os foguetes, tá? Nunca. A gente, como investidor, a gente cansa de ver ações, índices, às vezes até criptomoedas que dispararam e você não entrou, cara. Você perdeu. Você já tem o seu portfólio aqui, continua pacientemente ali com base na sua tese, aguardando os seus ativos também entrarem aí um movimento positivo que tem que ser baseado já em um estudo que você já fez, você já tem que saber todas as razões que vão levar esse ativo a disparar também, a ter uma valorização. Então, o que a gente está vendo aqui é que a gente está vivendo um momento muito arriscado para estar investindo aí nesse hype da inteligência artificial, tá? E eu acho que é muito mais prudente esperar uma correção, tá? E esperar também um momento de mercado um pouco mais estável, minimamente estável, para que o investidor que tem interesse em investir para o longo prazo possa começar a montar suas posições, certo? Se você de repente é um cara que tem mais um perfil trader, aí sim dá para você de repente tentar surfar um pedacinho desses movimentos altistas que podem acontecer. Ó, a gente vê aqui que a Nasdaq ainda pode se valorizar e vai pelo menos 6% até buscar aquele alvo dos 13.800 pontos que pode ser atingido. Aí de repente você com uma margem de alavancagem adequada ao seu perfil financeiro, você pode também tirar proveito dessa volatilidade, mas formar posições para o longo prazo, fique muito atento. Investidores, fiquem muito atentos, porque o cenário aqui não parece dos mais friendly, dos mais amigáveis, tá bom? E vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, como o desenrolar de tudo isso que a gente tá acompanhando acontecer, certo? Eu vou fechar o vídeo mais uma vez, convidando você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo e pedir que vocês deixem o like aí para fortalecer o nosso canal, mostrar para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas vão gostar, tá bom? E agradecer vocês que ficaram comigo aqui até o final da análise. Um forte abraço e até a próxima.